Então vamos começar pelo começo, claramente. O histórico, como que surgiu a química orgânica? Bom, as disciplinas, as áreas de estudo nem sempre tiveram nomes, né? Então a pessoa em 2000 a.C., quando fazia uma descoberta, não necessariamente se intitulava um químico, algo do tipo. Mas a orgânica em si começou lá para 1700, por aí, que começou essa divisão da química orgânica. Por quê? Qual que era o intuito dos conhecimentos da química em geral mesmo? A química era formada pelos alquimistas, que eles desejavam encontrar, formular, inventar ou descobrir a pedra filosofal, não a do Harry Potter, mas essa pedra seria algo que permitisse converter uma coisa em ouro. Então, transformar um pedaço de ferro em ouro. Era isso que eles queriam procurar e alguns deles dedicaram a vida inteirinha para isso. Outros também dedicaram a busca da fonte da juventude, a fórmula da juventude, que é algo que até hoje a indústria farmacêutica busca. Não necessariamente um composto que te deixa novo para sempre, mas alguma coisa que possa retardar o processo de envelhecimento. Eles nunca encontraram essa pedra filosofal, mas não quer dizer que não seja possível transformar alguma coisa em ouro. Tá? Em 1900 e pouco, estava lendo agora uns minutos, um cientista conseguiu transformar, se eu não me engano, plutônio? Não. Enfim, ele conseguiu transformar, acho que foi chumbo. Chumbo, ele fez bombardeamento de núcleos e conseguiu transformar chumbo em ouro. O que é bem interessante. Se não fosse pelo fato de que para ele obter 30 gramas de ouro por esse método, custaria aproximadamente um quatrilhão de dólares, enquanto o ouro que a gente tem na natureza para você comprar são 600 dólares. Isso é a cotação da época da entrevista. Então, assim, é um quatrilhão de diferença, né? Não é algo que vale muito a pena. Em quase 1780, um cientista decidiu, ele sugeriu dividir a química na parte inorgânica e na orgânica, sendo que a inorgânica era o estudo dos compostos de origem mineral, então coisas que a gente encontrava no solo, no ar, e a orgânica seriam compostos oriundos dos seres vivos, então compostos que as plantas produzem, micróbios, protozoários, vermes, animais, certo? E nessa época eles começaram a desenvolver uma teoria chamada teoria da força vital, que era aquela que eles acreditavam que somente os seres vivos conseguiriam produzir qualquer matéria orgânica. Então, nós, humanos, jamais conseguiríamos criar a matéria orgânica em laboratório, ou ela poderia ser criada no meio ambiente de uma forma não dependente de outros seres. Mas esse cientista chamado Wöhler conseguiu, em 1830 aproximadamente, obter uma substância encontrada na urina, chamada ureia. Então ele pegou esse cianato de amônia, que é um sal inorgânico, e conseguiu, por aquecimento, converter em ureia. E atualmente a gente já sabe que misturando compostos eles conseguem se rearranjar e fazer ligações do tipo que eles conseguem formar novas ligações, formar novos compostos. Então, alguns átomos conseguem quebrar ligações entre si e essas ligações podem se refazer com outros átomos, formando moléculas com propriedades completamente diferentes. Atualmente, nós conhecemos mais de 28 milhões de compostos orgânicos diferentes. Muitos existem na natureza, alguns só podem existir criados em laboratório, outros é bem difícil criar em laboratório. Tá? Alguns compostos são muito grandes, muito complexos, e para criar em laboratório pode ser muito difícil ou muito caro, nem sempre se tem essa tecnologia. Mas essa teoria da força vital já, de certa forma, foi contrariada.
porque a gente consegue sim converter compostos inorgânicos em orgânicos sem depender do metabolismo de um ser vivo. O que caracteriza um composto orgânico? Para a gente entender de uma forma intuitiva, assim, seguir mais ou menos aquelas coisas que a gente vê, mas não necessariamente a gente pensa de uma forma crítica, os compostos orgânicos são possíveis de diferenciar pelo fogo. Por quê? A grande maioria dos compostos orgânicos são ricos em carbono e hidrogênio, e eles podem reagir com oxigênio molecular, o oxigênio que está difuso no ar, né? Gasoso, no estado gasoso. E essa reação é chamada reação de combustão. É uma reação que libera muita energia e libera o fogo. Então, vários dos compostos orgânicos queimam. Então, pessoas queimam, o que não é legal, não tentem queimar pessoas, mas madeira queima, palha queima, folhas queimam. É claro que é variável, algumas queimam com mais facilidade, outras não. Só que isso não é uma regra, tá? Nem todo composto orgânico queima. A gente tem vários compostos orgânicos halogenados sem hidrogênio, ou seja, eles têm da família dos halogênios. Cloro, flúor, bromo, iodo, certo? Os que estão ligados a esses elementos e não têm nenhum hidrogênio, eles não queimam, mas eles ainda são orgânicos. Por que eles não queimam? Porque quando tem um halogênio, geralmente eles são bastante eletronegativos e eles puxam muitos elétrons, diminuiria a reatividade em comparação com se tivesse só ligação de hidrogênio. Então é bem mais difícil reagir com oxigênio, então não libera energia, não pega fogo. A gente tem compostos com carbono que não são orgânicos, mas todo composto orgânico tem carbono, certo? Todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Uma forma que eu achei de diferenciar. Aparentemente, pelo tudo que eu li, todo composto que tem carbono e hidrogênio, ou carbono e halogênio, pode ser considerado orgânico. Compostos com carbono que não são orgânicos, ou seja, são inorgânicos. Gás carbônico, então CO2, ele não é orgânico porque a eletronegatividade do oxigênio faz ele agir de uma forma diferente dos compostos orgânicos, certo? Impede ele de fazer reações, muda a questão da solubilidade, muda várias propriedades que os compostos orgânicos em geral têm. Então, gás carbônico não é orgânico. O CO, que seria o monóxido de carbono, então CO e CO2, monóxido e dióxido de carbono, não são orgânicos. O que mais? A gente tem também os carbonatos. Então, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, eles também não são orgânicos. Porque eles acabam tendo comportamento diferente. São elementos que se dissociam em água. Então, se você joga carbonato de cálcio em concentração baixa na água, ele vai se dissociar. Então, a parte que tem carbono vai formar um íon, vai formar um ânion, né? No caso, um íon negativo, que não é tão comum de acontecer quando você joga um composto orgânico normal na água, tá? Atualmente, a gente tem muito mais substâncias orgânicas conhecidas do que inorgânicas. Por que do inorgânico é reto e do orgânico forma, digamos assim, essa hipérbole invertida? Seria uma curva exponencial. Por quê? Porque aqui, a partir dos anos 2000, a gente desenvolveu muita tecnologia e é muito mais fácil de você obter esses compostos em laboratório. Então, como é muito mais fácil você obter em laboratório, é muito mais fácil você descobrir. Então, um carbono rodeado por 4 cloros é uma molécula. Se ele tem 3 cloros e um flúor, já é outra molécula completamente diferente. Entendeu? Então, por isso que é tão mais fácil descobrir compostos orgânicos. Aqui é a fórmula do Teflon. Então, o Teflon é orgânico
Então, e ele não é de origem animal, você não tem uma vaca que tem uma parte de teflon no corpo que a gente coleta, é feito em laboratório, e seria um polímero. Então, esse N significa que ele pode se repetir por várias vezes. Então, esse N pode ser 200. Então, você vai ter 200 vezes isso se repetindo. Por isso que forma a panela de teflon. E tudo gira em torno do carbono. Composto orgânico, carbono. O carbono a gente já viu nas outras aulas que ele tem 4 elétrons na camada de valência e isso dá direito dele fazer 4 ligações, senão ele quebra a cadeia. Tudo é baseado na teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que a gente também viu na aula de geometria. Então, as moléculas podem ter várias geometrias diferentes. Tem elementos com carbono, eles podem ter a geometria tetraédrica, pode ser trigonal planar, pode ser linear, e isso muda completamente as propriedades. Uma coisa que eu também não falei. Outro composto inorgânico seria o carbono grafite e o carbono diamante, que eles são alótropos do carbono, ou seja, acho que vocês viram isso com o Bruno, se eu não me engano. Eles são formas diferentes de organização de ligações atômicas. Então, o carbono faz ligação com 3 átomos vizinhos e é só carbono. Ele adquire uma propriedade. Se ele faz com 4 átomos vizinhos, ele tem outra propriedade. Em suma, o grafite e o diamante só têm carbono. Se eles forem puros, eles só têm carbono. Não tem hidrogênio, não tem oxigênio, não tem nada. É só carbono. E como ele é só carbono, aí ele não é orgânico. Porque lembra, para ser orgânico, carbono, hidrogênio, carbono, halogênio em geral. E as ligações que o carbono faz podem ser simples, duplas, triplas. Isso dá, sim, uma infinidade de possibilidades de ligação. E o carbono pode sofrer hibridização. A gente não teve essa aula de hibridização porque é um conceito bastante complexo, cai pouco no vestibular. Mas o que seria? O carbono basicamente pode alterar as capacidades de ligação dele. E aí, quando ele tem hibridização ou hibridação sp3, quer dizer que ele faz 4 ligações. Se ele é sp2 de hibridação, ele alterou a capacidade de ligação dele. Ele muda o arranjo dos orbitais, lembra? As regiões que ficam os elétrons. Ele muda um pouco a orientação, a organização, o arranjo desses orbitais, e ele tem capacidade de fazer novas ligações. Então o sp2 pode fazer ligações triplas. Duplas. Ele faz 3 ligações, sendo uma dupla e 2 simples. Tá? Ou a gente pode ter o carbono com hibridação sp. Ele pode fazer 2 ligações duplas, ou uma simples e uma tripla. Lembrem-se, o carbono sempre faz 4 ligações. Então, por mais que mude a capacidade dele de fazer ligação, ainda vai ser 4. Tá? E dependendo do tipo de ligação, você muda o ângulo entre as ligações, porque elas vão se comportar como números diferentes de nuvens eletrônicas. Aqui teria 4 pares de nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas, né? 2 pares. Aqui teria 3 nuvens eletrônicas e aqui teriam 2. Certo? Outros elementos. A gente tem vários outros elementos muito importantes para o desenvolvimento orgânico, para o desenvolvimento do nosso corpo, para as plantas, animais, etc. Sendo que 99% da massa das nossas células são compostas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, as nossas células são ricas em água, água H2O. As nossas células têm as proteínas. As proteínas são compostas por esses 4 elementos, basicamente. A gente tem os lipídios, que são compostos basicamente por esses 3. Açúcares, também basicamente por esses 3. E esses 4 elementos são conhecidos como elementos organógenos. São aqueles elementos capazes de gerar organismos vivos, né? Que eles estão presentes nos organismos vivos. Outros elementos importantes, mas que não são
não chegam a ser considerados organógenos seria o fosfato, o enxofre, que eles também estão presentes nas nossas células. Lógico que compondo só o resto de 1% de tudo. Aqui a gente tem outra tabelinha mostrando as formas de interação. Então o hidrogênio só faz uma ligação. A ligação do hidrogênio é sempre simples. Hidrogênio não faz ligação dupla ou duas ligações simples. O oxigênio, ele só pode fazer duas ligações. Essas duas ligações podem ser duas simples ou uma dupla, certo? O nitrogênio. Nitrogênio pode fazer 3 ligações, ficando com a geometria piramidal, porque ele tem um par de elétrons livres aqui. Pode fazer 2 ligações, uma simples e uma dupla, ou pode fazer uma ligação tripla. Tá? Todas essas são possíveis. E devido a essas várias formas de ligação diferentes que esses elementos têm, a gente pode formar muitos compostos orgânicos. Uma coisa incrível do carbono é a capacidade dele de formar cadeias sem limite químico do tamanho. Ou seja, a gente tem essa cadeia aqui, que é muito comum em plásticos, tipo poliestireno, coisas do tipo. Eu não lembro qual tipo de plástico essa cadeia gera. Mas aqui está escrito N, lembrem-se porque pode repetir. Isso é a mesma representação, tá? Só que aqui esse anel benzeno está de cabeça para baixo. Então é a mesma coisa. O que é essa habilidade de formar cadeias? Eles podem se ligando várias e várias e várias vezes seguido. Alguns polímeros, ou seja, algumas dessas cadeias de ligação de carbono sequencial, podem chegar a ter 200 mil átomos de carbonos ligados. Ou seja, uma linha de 200 mil átomos de carbono. É muita coisa. E pelo que o livro fala, não tem um limite para isso. Então, podem formar podem formar compostos muito grandes, muito ramificados, diversificados. Todos esses conceitos podem parecer um pouco confusos, mas a gente vai ver durante a aula e nas próximas aulas também, tá? Já que agora é só orgânica. Mas o que é essa porcaria de formar cadeia? Vai formar barra de ferro para prisão? Vai prender gente lá? Não, porque cadeia isso daqui é barra de ferro, não tem nada de carbono, tá? As cadeias são, que eu falei, a repetição dos átomos de carbono. Elas podem ser cadeias abertas, então aqui ó, vários carbonos interagindo entre si. Podem ser cadeias fechadas com alguns formatos. Por exemplo, o cubano, não, ele não vem de Cuba. Ele chama cubano porque ele tem forma de um cubo, tá? Então não precisa mandar ele para Cuba, ele não é socialista nem nada do tipo. Mas eles podem fazer essas ligações, tá vendo? Cada carbono faz 3 ligações com os carbonos vizinhos e uma com o hidrogênio. A gente pode ter ligações, cadeias de carbono intercaladas por outros elementos. Então aqui a gente tem o principal componente da gasolina. Ele tem só carbono na cadeia dele. Agora, olha o éter etílico. Ele tem um oxigênio intercalando a cadeia. As cadeias podem ser só de ligações simples, como aqui e aqui. Elas podem ter ligações duplas no meio. Então é muito variado. Elas podem ter formatos bem distintos, como esse éter em formato de coroa. Então, assim, são várias as possibilidades. Podem formar ciclos, anéis, etc. E essa incrível capacidade do carbono de formar tudo quanto é coisa que ele quiser, quase, é o que dá a chance da gente estar vivo, né? São essas propriedades que mantêm a nossa vida. E quais são as fórmulas que a gente representa a composição das substâncias? São várias representações gráficas e todas elas têm em comum que são ditadas pelos símbolos dos elementos que as compõem. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não. Então a gente pode ter vários tipos de fórmulas diferentes dependendo do que a gente quer mostrar. A gente pode ter a fórmula percentual ou centesimal. Deixa eu ver se agora carrega. A percentual ou a centesimal, elas indicam a porcentagem, a quantidade de cada um dos elementos na composição da molécula. Então, aqui vai ficar um pouco difícil de ver. Deixa eu aumentar aqui. Tá?
Fórmula percentual. Esse composto é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui fala a quantidade e a porcentagem em massa de cada um. Então, 40% da massa desse composto é feita de carbono, 53% da massa é feito de oxigênio, só 6% de hidrogênio. Isso quer dizer que o composto tem mais carbono que hidrogênio? Não. Quer dizer que em massa tem mais carbono que hidrogênio. Mas se vocês lembrarem, a massa do hidrogênio é 1 e a do carbono é 12. Então, o carbono pesa 12 vezes mais que o hidrogênio, certo? Então, não necessariamente a porcentagem de massa quer dizer qual elemento você mais tem. É o que você mais tem em massa, certo? Não em número de átomos. E vocês vão ter um exercício disso na lista. É um tanto quanto difícil, é bastante cálculo e depois eu posso ajudar vocês a fazer. A gente tem a fórmula mínima. O que a fórmula mínima significa? Ela é a simplificação dos números. E a gente tem a fórmula molecular, que representa uma molécula. Então, qual que é a diferença? Essa é a fórmula molecular de um composto aleatório. Então, uma molécula desse composto tem 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Qual que é a fórmula mínima? É a fórmula molecular, só que você simplifica os números. Todos esses números são divisíveis por 2, então divide tudo por 2. O que sobra? CH2O. Para que serve essa fórmula mínima? A conclusão que eu consegui chegar depois de pensar bastante foi: ela não te dá a estrutura de um composto, certo? Não dá para você saber qual composto você tem. Mas quando você faz um experimento, às vezes o equipamento ele não vai tirar foto da molécula e te mostrar bonitinho o que você tem. Geralmente ele vai falar quanto de carbono você tem, quanto de hidrogênio você tem, quanto de oxigênio você tem. Da fórmula percentual, você vai descobrir a fórmula mínima. Então, essa fórmula mínima é dessa fórmula percentual, certo? Eu estou conferindo toda hora para ver se a chamada não caiu. Então, 40% de carbono, essa daqui é uma molécula, fórmula mínima, que tem 40% de carbono, tem 53% de hidrogênio e tem menos de 7% de hidrogênio, certo? E a fórmula molecular dela é essa. Então a mínima é só simplificando, é só para você descobrir a partir da fórmula percentual alguma guia para depois você ir multiplicando e descobrir a fórmula molecular de verdade. Que aí você precisa de outros fatores, outros indícios. Fórmula estrutural. Ela mostra todas as ligações que cada átomo faz. E ela é o melhor indicativo para você saber qual que é a molécula a partir da fórmula molecular. Por quê? Porque todos esses compostos têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, todos esses são C2H4O2. Todos esses daqui são C2H4O2. Então, se eu te falar que eu tenho um composto chamado C2H4O2, não dá para você saber qual é. Pela fórmula estrutural, dá para você saber qual é. Então, dá para você saber como que estão cada uma das ligações, se é uma cadeia aberta, se é uma cadeia fechada, se é completamente fechada, se ela tem ramificação. A fórmula estrutural é a que mais te dá informações. E a estrutura de Lewis... Oi? Não, não, eu ainda estou no mesmo slide, tá? Eu não sei se vocês estão vendo a setinha mexer. Tá aqui embaixo. Não, deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Mudou a página, alguma coisa assim? Bom, deve ter travado, mas eu estou no mesmo slide ainda, que eu diminuí aquela tabelona. Mas basicamente o que eu estou falando é da fórmula estrutural. Então esse composto que vocês estão vendo na fórmula grandona,
ele está aberto, então ele tem dois carbonos ligados entre si, está tudo aberto. Esses carbonos e oxigênios, como depois vocês vão ver nas formulinhas que estão embaixo, eles podem ser formados em ciclos, certo? Eles podem mudar, então todos os oxigênios podem ter uma ligação com carbono e uma com hidrogênio, eles podem ter só duplas ligações com os carbonos, etc. A estrutura de Lewis é essa mostrada na tabelinha, que eu acredito que vocês estejam vendo, que são pelos pontinhos. Ele mostra os elétrons. É mais usado na inorgânica, certo? Que aí é mais fácil de você ter noção. Para montar composto muito grande, a gente não usa a fórmula de Lewis, senão fica muito confuso. Mudou o slide? Tá normal? Tá, então tá ótimo. Aqui, então, para quem perdeu a parte da fórmula estrutural antes por causa da travada, aqui são outras fórmulas estruturais. Todos esses compostos são C5H11Br, todos eles. Então, quando a gente fala C5H11Br, de qual que eu estou falando? Para isso que a fórmula estrutural serve. Ela serve para te mostrar qual estrutura é. Então, o bromo pode estar aqui, o bromo pode estar um pouquinho para o lado, ele pode estar no meio. O carbono, eles podem estar todos na mesma linha. Aqui você pode ter um carbono de ramificação, você pode ter dois carbonos de ramificação, certo? E aqui a gente tem um composto, o C10H22. Eu não mostrei as fórmulas, mas se você escreve C10H22, você pode estar se referindo a 75 substâncias diferentes. Então, só a fórmula molecular nem sempre te dá informação, que dirá a mínima, que a fórmula mínima disso daqui é dividindo todos pelo máximo possível. Então, aqui seria o quê? Divide por 2, né? C5H11. A gente teria C5H11. Ainda não dá informação. Lembrando que às vezes a fórmula mínima e a fórmula molecular podem ser a mesma. Nesse caso, C5H11Br. Não tem como você dividir por nenhum número, tá? Todos os números primos. Não tem como você dividir mais. Então, essa é a fórmula mínima e a molecular ao mesmo tempo. Outros compostos, como esse C20H42, podem formar até 336 mil compostos diferentes. Então, essa é a importância da fórmula estrutural, a gente visualizar. Aqui tem várias formas da gente visualizar também. A fórmula estrutural, ela pode ser mostrada desenhando todos os carbonos, todos os elementos, certo? Então, vocês veem carbono por carbono aqui na estrutura do ácido caprílico. Ela pode ser mostrada de uma forma condensada, então você não precisa mostrar cada hidrogênio. Aqui é um CH3 ou H3C. Aqui na extremidade tanto faz. Por quê? Porque é um carbono ligado em 3 hidrogênios. E esse carbono ligado em 3 hidrogênios está ligado num CH2, que é um carbono ligado em 2 hidrogênios. A terceira ligação dele é com o carbono do lado e a quarta ligação é com o carbono do outro lado. Então, a fórmula condensada, a gente resume, em vez de mostrar esses 1 milhão de ligações do CH, a gente resume em CH3, CH2, CH2. E a gente pode condensar mais ainda, como aqui. Todos esses são o ácido caprílico, tá? Então, C8H16O2 representa o ácido caprílico e tudo isso também. Aqui vocês estão vendo que tem CH2, 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 CH2. Você não ficar precisando escrever essa encheção de saco sem parar, a gente está vendo que ele se repete e eles são exatamente iguais. São 6 unidades de CH2. Então, a gente tem um CH3 na ponta, 6 CH2 no meio e C dupla OH. Então, é a mesma coisa. Aqui é uma mais condensada. Ou você pode escrever COOH, que depois de um tempo vocês vão ficar craques e vocês já vão entender que quando tem COOH é a mesma coisa que isso. Com o tempo, você acaba decorando. E a fórmula estrutural que eu mais uso para desenhar, porque é a mais fácil de visualizar, é essa. Essa é a minha fórmula preferida
e a que a maioria dos livros usam, a maioria dos autores usam, né? Ela não é preferida por acaso. Cada ponta indica um carbono e os hidrogênios estão omissos. Então você não mostra os hidrogênios. Por quê? Hidrogênio só faz uma ligação, carbono só faz 4. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com esse carbono e uma ligação com esse carbono. Então ele já tem 2 ligações feitas. Sobram 2 ligações que faltam fazer. Ele vai fazer com o hidrogênio, tá? Então, aqui tem um carbono, na ponta tem carbono e no encontro das linhas também tem carbonos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Aqui a linha termina mostrando que é um oxigênio. Então aqui nessa ponta não tem carbono, tá? Aqui é um oxigênio. Ponta livre tem carbono. Ponta mostrando outros elementos são os outros elementos, tá? E esse hidrogênio é mostrado porque o oxigênio faz 2 ligações. E o oxigênio ele pode ficar com carga. Então, se você esconder esse hidrogênio, eu não vou saber se ele está lá ou se ele é uma carga, entendeu? Então, nesses casos, a gente mostra. Hidrogênio ligado aos outros elementos, a gente mostra. Hidrogênio ligado ao carbono, não mostra. Então, aqui estão os hidrogênios e os carbonos são representados nas pontas das linhas. Outros elementos não tem forma diferente de representar, tá? Outros elementos. Então, o oxigênio, você vai ter que escrever O de oxigênio. Enxofre, S de enxofre, que em latim é sulfur. Então, você escreve o símbolo do elemento. Só serve essa forma simplificada para o carbono e hidrogênio. E a gente tem formas certas de condensar. Então, a gente não pode simplesmente escrever CH2 entre parênteses e por um número X e achar que a pessoa vai entender. Tá vendo? Aqui tem um Cl. Então não vai ser CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Não. É CH3, CH2, CHCl, CH3. Então a gente não pode omitir aqui. Se a gente omitir, a gente vai estar escondendo uma parte da molécula, a pessoa não vai entender. Aqui, outra forma de representar a estrutura. Tá vendo que você tem um carbono aqui em cima, em vez do hidrogênio? Então você tem que mostrar ele também. Aqui é uma forma de mostrar ele. Então aqui, nessa representação, ele está entre parênteses para mostrar. Olha, eu não sou parte da cadeia. Eu sou um grupo radicalar. Eu não faço parte dessa linha. Eu sou um anexo, tá? Ou você pode pôr CH3, 2. Por quê? Esse CH3 aqui é a mesma coisa que esse CH3. E ambos estão ligados no mesmo carbono. Depois eu vou mostrar para vocês outro dia, mas ligações simples elas podem ficar rodando. Então, uma hora esse carbono pode estar aqui, outra hora eles podem trocar de lugar, porque eles são ligações simples. Então, ele meio que está tratando os dois como radicais, embora um deles não seja, tá? Da mesma forma aqui, como esse cloro não foi escondido, esse OH chamado hidroxila, que OH, o nome desse grupo é hidroxila, ele não pode ser escondido também. Então aqui mostrando que ele é radical, ou mostrando que tem CH, OH, tá? Então a gente tem aqui as ligações, mostrando tudo. Ciclos, a gente tem que mostrar que eles são ciclos. Não tem como uma pessoa simplesmente adivinhar. Por alguns indícios dá pra gente saber se é ciclo, se é aberto ou não. Mas sempre você vai ter que mostrar, porque o conhecimento tem que ser universal, né? Pessoas leigas também têm que entender um pouco do assunto. Não totalmente leigas, que uma pessoa totalmente leiga não vai conseguir compreender isso, mas uma pessoa com conhecimento menor tem que entender o que você está falando. E para que serve essa forma de palitinho, de linhas? Para não ter que ficar escrevendo carbono toda hora. A gente sabe que molécula orgânica é feita de carbono.
Então não vou precisar ficar mostrando o carbono sem parar. Então a gente omite ele. Então a gente vai mostrando assim. E aqui, ó, todos esses têm carbono. A gente omitiu os carbonos e os hidrogênios, mas eu sei que cada um desses tem um carbono. Aqui, esse é um carbono, esse é um carbono. Esse carbono, vamos ver quantos hidrogênios ele está ligado. Ele está fazendo ligação com outros carbonos primeiro, então a gente conta isso primeiro. 1, 2, 3, 4 ligações com carbono. Então aqui não sobra nenhuma ligação para ele fazer com hidrogênio. Não tem como ele fazer ligação com hidrogênio aqui. Se a gente for ver na fórmula estrutural dele, mais detalhada, ele não faz ligação. E aqui também, ó, todos os carbonos a gente pode omitir. A gente sabe que se o carbono só faz ligação com mais um carbono, ele faz com 3 hidrogênios, e assim por diante. Agora, quando no meio dessas cadeias e anéis você tem outros elementos, como um oxigênio, a pessoa não tem como adivinhar. Então você tem que escrever oxigênio representado, o resto em palitinho. Nitrogênio representado, hidrogênio ligado ao nitrogênio representado, o resto em palitinho. Classificação dos carbonos. A gente pode ter carbonos primários, secundários, terciários ou quaternários. Ou carbonos que não se classificam nesse método. O que são os primários? Carbono primário ele está ligado a só um outro carbono. Tá? Então esse é um carbono primário, ele está ligado só nesse carbono. Esse também é primário, porque ele está ligado só nesse carbono. Certo? Esse carbono aqui, ó, é primário, porque ele só se liga nesse carbono. Esse é primário, só se liga nesse carbono. Primário, só se liga nesse carbono. Certo? Esse carbono, ele é primário também, porque ele só se liga em um carbono. Do outro lado, ele se liga em oxigênio, mas a classificação em primário é que se liga em um outro carbono. Independente se ele se liga em um enxofre, um oxigênio, um hidrogênio, se ele se liga em só um carbono, ele vai ser primário. Secundário liga em 2 carbonos, como esse daqui, está ligado no carbono da esquerda e no da direita, certo? Esse daqui também, esse daqui é primário, ó. Por quê? Porque ele só se liga nesse outro carbono, então esse é primário. Já esse daqui, ó, representado aqui, ele é secundário, porque ele se liga nesse carbono e nesse, tá? Então, carbonos primários podem estar ligados em carbonos secundários, terciários ou quaternários. Carbonos terciários, eles são ligados em 3 carbonos, como, vamos ver um exemplo, esse daqui. Esse carbono está ligado nesse, nesse e nesse, então ele é terciário. Tá vendo que aquele está ligado com uma dupla, então ele faz 2 ligações com esse, uma com esse e uma com esse. Mas não interessa, ele está ligado em 3 carbonos, então ele é terciário, independente de fazer ligação simples ou dupla. E quaternário é o carbono ligado a 4 carbonos. Tá? Então, por exemplo, aqui da mão do nanokid, ele está ligado em 1, 2, 3, 4. E aqui vocês estão vendo que muda o braço dele? Quer dizer que aqui tem outro carbono. Então esse carbono com esse faz uma ligação simples, e essa tripla é feita entre esse carbono com esse outro carbono, tá? Às vezes a gente representa linear, mas a gente põe uma dupla no meio. Então essa dupla ou tripla no meio representa que tem outros átomos aqui. Então os carbonos primários podem se ligar em secundários, terciários, quaternários ou outros primários. Os secundários podem se ligar em primários, terciários, etc. E assim por diante, tá? A classificação do carbono vizinho dele não interessa. O que interessa é quantos carbonos ele está ligado. E agora vamos fazer rapidinho a determinação da fórmula estrutural e molecular do ácido acetil salicílico. Eu vou tentar não atrasar a aula hoje, tá? Que eu vi que é uma coisa que vocês comentaram no feedback e realmente é muito pertinente. Qualquer coisa que eu estiver fazendo que, sei lá, não estiver sendo bom para a aula, vocês podem me falar, tá? Se eu estiver sendo muito confuso, pode me mandar o WhatsApp. E eu tô pensando em deixar um forms aberto para vocês fazerem sugestões, críticas, coisas do tipo, para entenderem melhor. Então, como que a gente determina a fórmula molecular do ácido acetil salicílico? A gente olha aqui que ele tem. Então, ele tem carbono e hidrogênio, que a gente sabe que eles estão aqui escondidos. E ele tem oxigênio.
Então ele é CHO. X, Y e Z indicam os numeradores e os denominadores. A gente não sabe quanto tem de cada um. Então, a primeira coisa que a gente faz é contar os carbonos, tá? Que eu acho que é o mais fácil. Então, aqui a gente sabe que tem 1. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 carbonos. Será que é isso mesmo? Então, eu deixei a resposta aqui. São 9 carbonos. Toda ponta de linha tem um carbono e toda bifurcação de linha também. Aqui não tem carbono, ó, porque ambos os carbonos estão se ligando com o oxigênio, tá? E agora a gente pode contar os hidrogênios, que eu pus aqui nesse exemplo, mas em geral a gente conta os hidrogênios por último, porque fica mais fácil se a gente contar eles por último. Mas como é uma molécula pequena, não tem problema contar o hidrogênio agora, tá? Não tem uma ordem fixa. A questão é, essas ordens que eu estou descrevendo é para facilitar, para diminuir a chance de erro. Então a gente conta os hidrogênios. Esse carbono, quantos hidrogênios ele vai ter? 0, porque ele está fazendo ó, 2 ligações com esse, a terceira com esse e a quarta com esse. Ele já fez as 4 ligações, então aqui não vai ter hidrogênio. E esse, ele faz uma ligação com outro carbono, sobram 3 livres, então ele vai fazer 3 ligações com hidrogênio. Fica assim. A gente conta os hidrogênios que estão ligados aos outros elementos e a gente conta todos os lugares que está faltando uma ligação para o carbono. Se está faltando ligação para o carbono, cabe hidrogênio. Aqui falta 1, porque esse daqui faz 1, 2, 3 ligações, tá vendo? Ó, uma dupla e uma simples. Então, 1, 2, 3. Falta uma ligação para esse carboninho aqui. Então, é o hidrogênio que eu estou representando com esse círculo roxo. Esse carbono, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. A quarta, ele faz com oxigênio. Não cabe hidrogênio aqui. Então, a gente tem que procurar aonde está faltando ligações do carbono para colocar hidrogênio. Sendo assim, o que sobra agora? Só sobra a gente contar os oxigênios, que é bem fácil, porque ele está demonstrado pelo símbolo. Então, 1, 2, 3, 4. Dá para a gente ver. A fórmula molecular do AAS, que é o ácido acetil salicílico, é C9H8O4. E agora a gente vai classificar os carbonos. Ou seja, definir qual carbono é primário, qual é secundário, qual é terciário, qual é quaternário, tá? E isso se chamaria classificar os carbonos. Que no momento pode parecer tosco, mas mais para frente vocês vão ver que pode ser muito útil, sim. Aqui a gente tem um carbono. Com quantos carbonos esse se liga? Aqui não é carbono, aqui também não, então ele só se liga com o de baixo. Esse carbono só se liga com um carbono, então ele é primário. E esse carbono, ele só se liga com esse carbono, então ele é primário. Esse carbono em questão, ele vai ser também primário. Por quê? Ele só se liga com um carbono. As outras ligações dele são com oxigênio. Aqui, esse carbono, ele se liga com esse numa simples, esse numa simples e esse numa dupla. Ele se liga com 3 carbonos vizinhos, então ele é terciário. E eu acho que aqui a gente não tem nenhum exemplo de quaternário, tá? Eu deixei aqui para vocês verem melhor nos slides, depois quando forem estudar. Então a gente tem 3 carbonos primários, tá? Esses 3 carbonos só se ligam com um carbono vizinho. A gente tem 5 secundários, que são esses daqui, tá? Que estão se ligando só com 2 carbonos. Ele se liga com 2, esse se liga com 2, esse se liga com 2, etc. E a gente tem um terciário, que ele se liga com 3. Nesse caso a gente não tem nenhum quaternário. Para ver se acertou, soma tudo. Eu tenho 3 carbonos primários, 5 secundários, 1 terciário. Eu tenho 9 carbonos. 9 é o número de carbonos que a gente tem na molécula, então você classificou todos.
nem todo exercício precisa de classificar todos, tá? Alguns exercícios eles pedem só os primários, só os quaternários, etc. E a aula de hoje é basicamente isso. Eu vou terminar de editar para postar no YouTube, mas eu já deixei a lista pronta. A lista tá bem legal, porque eu tentei colocar bastante medicamento, então tem bastante fármacos para vocês estudarem na lista para fazer classificação, contagem de carbono. E como a gente está começando a orgânica agora, é importante que vocês peguem para estudar agora, para não ficar nenhum conceito perdido, tá? Porque vai acumulando bastante coisa. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Por hoje é só. Na aula que vem a gente vai aprender a classificar cadeias. Então, cadeias lineares. Oi?